Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo relacionado à história real por trás de Stranger Things. Porque sim, caso você não saiba, caso você estava achando que Stranger Things era só uma série de ficção, que absolutamente tudo é inventado, que não existe nada daquilo, calma lá que não é 100% verdade isso não, e eu vou falar mais sobre no vídeo de hoje. E eu quero fazer um adendo que esse vídeo aqui é uma versão atualizada, uma versão aprimorada aí, né, um update de um vídeo que já existe aqui no canal, que está aparecendo aqui no card, ó. Vocês vão perceber que tem mudanças na fotografia, tem mudança de cenário, tem mudança de um monte de coisa, é um vídeo bem antigo que tem no canal, mas que muitas pessoas, assim, assistiram na época, e tem um tempo que eu venho falando sobre atualizar essa história aí, a história real de Stranger Things, pra ficar mais acessível, pra muito mais gente conhecer e esse tipo de coisa. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, acima de tudo, né, pra esse vídeo, que gosta também de Stranger Things. Eu acho muito bacana vocês saberem a história real por trás dessa série que a gente gosta tanto, né, porque infelizmente muitas ruindades aconteceram aí no mundo e essa foi uma delas, já fico adendo aí. Então se você já tá curioso, não esquece de você deixar o seu like aí embaixo que já me ajuda demais, tá bom? Você também pode conhecer os benefícios do Plantão Geek, né? Você pode conhecer aí 2 tipos diferentes de assinatura clicando no botãozinho que tem aí embaixo que tá escrito torne-se membro. Lá tem certinho os benefícios que estão disponíveis e tudo mais. E tem também a loja do Plantão Geek que tá recheada de estampas do universo de Stranger Things. Tem camiseta, tem moletom, tem regata, tem um monte de coisa legal que você pode estar conferindo. Sem mais delongas, vamos começar essa história logo. A glass of Kool-Aid, and so are the other children. Bom, como já foi mencionado aqui superficialmente nesse vídeo, Stranger Things foi baseado em fatos reais, ou pelo menos uma teoria da conspiração bem forte. E até hoje eu dou esse spoiler pra vocês que a referência de Stranger Things, essa teoria da conspiração que eu vou explicar no vídeo de hoje, até hoje ninguém conseguiu provar que ela era mentira e ninguém conseguiu provar que ela é verdade. Então até hoje fica um mistério sobre o que realmente aconteceu, mas que o que aconteceu, alguma coisa aconteceu, isso com certeza. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o projeto Montauk que rolou aí na década de 50 até a década de 70 mais ou menos, vocês vão saber certinho a linha do tempo dos projetos que vão estar sendo mencionados no vídeo de hoje. Mas uma coisa que foi muito esquisita, que eu já quero deixar esse mini spoiler logo no começo do vídeo, é que o bagulho foi tão tenso nessa questão de ninguém conseguir provar, assim, se foi verdade ou mentira e esse tipo de coisa, que o presidente Bill Clinton, em 1995, que era o presidente dos Estados Unidos da época, ele fez um discurso pedindo desculpas por alguns experimentos que o governo fez ali naquela época. Ou seja, se você parar pra pensar, o cara meio que assumiu que aconteceu alguma coisa. Ele fez alguma coisa, né? O governo fez alguma coisa e ele tava pedindo desculpas por isso. Ao decorrer desse vídeo, eu vou deixar muito claro pra vocês o que é fato e o que é uma teoria da conspiração, porque eu vou estar misturando as coisas aqui. Então ninguém vai ficar confuso, tem coisas que são realmente fatuais e tem coisas que foram interpretações de pessoas da época que ficaram aí presentes até hoje e serviu de material base para Stranger Things. Mas bora lá, porque a princípio Stranger Things nem sequer se chamaria Stranger Things. Excuse me, what? O nome original da série seria Montauk, em referência ao projeto Montauk que baseou a série. A essência da série, na verdade, foi baseada em múltiplos projetos que aconteceram entre a década de 50 até ali a década de 80. E esses experimentos aí que aconteciam nesses projetos, eles visavam o controle e o entendimento da mente. E acima de tudo, eles queriam estudar bastante o subconsciente. Antes da gente começar a falar sobre o que acontecia no projeto, é muito importante vocês entenderem o contexto da época, o que acontecia ali nessas décadas e tudo mais, o que estava rolando no mundo. É muito importante a gente saber isso.
Em 1955, os Estados Unidos estavam passando por um período chamado Guerra Fria, que foi um conflito não armado contra a União Soviética, que hoje a gente chama de Rússia, basicamente. Em resumo, esses dois países, depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, estavam tentando competir para ver quem tinha mais poder. Então, esses dois países estavam tentando ver quem tinha mais soldado, quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais bomba atômica, esse tipo de coisa. Por quê? Porque a guerra tinha acabado de terminar, né? Então, eles não queriam que um outro conflito surgisse, e a partir dessa ideia, eles queriam meio que meter medo nos seus adversários. Tipo, olha, você não vai querer guerra comigo, hein? Olha quantos soldados eu posso fazer. Olha a minha tecnologia, olha as bombas atômicas que eu tenho. Você não vai querer arrumar problema aqui comigo, não. Esse período, inclusive, foi chamado de corrida armamentista, justamente porque eles estavam querendo concorrer ali entre si pra ver quem tinha mais armas. Então era uma corrida pra ver quem tinha mais arma. E como eu disse, eles estavam fazendo isso num tempo de paz, não tava tendo guerra de fato, sabe? Era uma guerra indireta, ninguém tava pegando uma arma e indo lá combater o outro. Era só uma demonstração de poder. Com essa corrida rolando, ambos os governos estavam incentivando os seus cientistas, né, os seus soldados, etc., a aprimorar a tecnologia que estava rolando ali. Então tinha bastante programa de incentivo de ambos os países para que realmente houvesse ali um aprimoramento de tecnologia. E o mais louco é que tinha várias corridas acontecendo ao mesmo tempo, né? Tinha a armamentista, que eu já mencionei, tinha a nuclear e tinha também a corrida espacial, que foi uma das mais populares aí, que basicamente Estados Unidos e Rússia queriam ver quem chegava na Lua primeiro. Uma coisa importante a se comentar aqui é que o povo americano, num geral, tipo o povão mesmo, sabe, gente? A galera, assim, gente como a gente e tal, a galera não queria guerra, porque eles tinham acabado de sair de uma guerra, né, tecnicamente. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado muito recentemente, houve muitas perdas econômicas, perdas de pessoas mesmo, vidas, né, foram perdidas. Então tava todo mundo cansado, ninguém queria guerrear de novo. E o povo americano ainda tava muito irritado com o próprio governo, porque num período muito curto de tempo, os Estados Unidos acabou se envolvendo com dois conflitos armados, que foi a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Essas duas guerras aconteceram ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, pensa num povo que tava muito, mas muito irritado com o próprio governo. Era os Estados Unidos nessa época. A Guerra do Vietnã, inclusive, foi mencionada pelo Hopper na 4ª temporada de Stranger Things. Naquele momento que ele tá conversando com o Dimitri ali numa cela, sabe? Ele tá conversando sobre algumas das consequências que ele teve após a Guerra do Vietnã. E também no livro Raízes do Mal, que fala um pouquinho sobre a história dos pais da Eleven, né? Tanto a Terry Ives quanto o pai biológico da Eleven. Fica sabido ali ao decorrer do livro que supostamente o pai da Eleven, né? O pai biológico dela, morreu durante um dos conflitos da Guerra do Vietnã. E pra dar mais raiva, ele só foi convocado pra Guerra do Vietnã porque o Brenner fez uma maracutaia ali, precisava afastar o pai e a mãe da Eleven pra que a Terry Ives pudesse se comprometer inteiramente no experimento. E mais informações sobre isso, sobre Raízes do Mal e tudo mais, você pode encontrar nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, tá? Então depois você vai lá ver. Ou seja, gente, os governantes ali, o pessoal responsável pelo governo norte-americano sabia que o público não era a favor de guerra, o pessoal não tava afim de guerrear. Então, se eles fossem fazer algum avanço, assim, de soldados, tecnologia, etc., tinha que ser feito na surdina, porque se eles fizessem isso abertamente, o povo ia interpretar que o governo estava querendo guerrear futuramente. E isso não seria nada positivo e até mesmo os inimigos deles iam ficar sabendo disso na época. E é nesse ponto da história que a CIA, que é o Serviço Secreto de Inteligência norte-americano, entra na história com a proposta aí de múltiplos projetos que prometeriam aí o avanço da tecnologia e que, se fosse necessário uma guerra futura, graças ao sucesso desses projetos, as coisas poderiam correr bem para os Estados Unidos. Isso tudo que eu acabei de dizer para vocês foi fato, tá? Não foi nada de teoria da conspiração. Ah, a CIA criou um projeto, não sei o quê. Sim, criou múltiplos projetos, isso tudo é fato. Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho desse programa que a CIA começou a criar. O governo criou um programa que visava vários experimentos ilegais e esse programa foi chamado de MK Ultra. Sim, o mesmo programa que o Brenner participa e coordena em Stranger Things. Exatamente o mesmo. In the early days of the Cold War,
The CIA ordered the creation of a secret program intended to find ways of mind control. Esses experimentos, eles eram financiados pela CIA e tinha como objetivo o controle da mente e lavagem cerebral. Eles queriam aprender a meio que apagar a mente de uma pessoa. E realmente isso aconteceu, gente, porque tem um documento, ó, tá aparecendo aqui na tela pra vocês, que comprova a existência desse projeto. Ele foi assinado e tudo mais. Isso é um fato. Esse programa começou em 1950, né, aos arredores ali da década de 50, e eles estavam tentando criar algum tipo de droga que pudesse forçar a confissão de alguém, ou então você controlar a mente dessa pessoa. Eles queriam forçar a pessoa até a fazer coisas que depois não se lembraria, sabe? Então era uma coisa bem ambiciosa da parte deles e muito desumana acima de tudo. Então agora que a gente vai entrar na linha tênue entre fato e teoria da conspiração. Porque o fato é que existiu esse programa MKUltra, esses eram os objetivos, essas eram as tentativas, acontecia alguns experimentos, sim, isso tudo foi fato. Mas o que vira teoria da conspiração foi a consequência de algumas dessas coisas, né, alguns desses experimentos, ou até mesmo alguns experimentos em si que eles diziam que faziam, né, buscando não sei o que. Isso é uma parte de teoria da conspiração. O projeto em si é real. Vamos começar aqui citando o primeiro projeto dentro desse programa MKUltra. Vamos começar aqui falando do Projeto Filadélfia, que começou em 1955. E lembrando aqui, gente, esse Projeto Filadélfia, as coisas que envolveram ele são teorias da conspiração, tá bom? O Projeto Filadélfia tem um nome e tudo mais, toda aquela coisa, só que ninguém sabe exatamente o que eles fizeram. É sempre bom lembrar, isso aqui é uma teoria da conspiração. MKUltra não é teoria da conspiração, Filadélfia é. A história começa em 1955, quando um pesquisador de OVNIs chamado Morris K. Jessup, que inclusive é a inspiração do personagem Murray em Stranger Things, ele recebeu algumas cartas de um cara chamado Carlos Miguel Allende. O Carlos disse nessas cartas que ele tinha testemunhado um experimento ali durante a Segunda Guerra Mundial, no qual ele viu um navio chamado Eldridge desaparecer completamente, como se tivesse ficado invisível, e aparecer em outro lugar, como se rolasse ali um teletransporte com o navio. O Carlos estava em dúvida sobre o que isso queria dizer, né, se era de fato algum experimento, se era alguma influência de ET, qualquer coisa assim, por isso que ele escreveu ao Morris, né, que era ali um cara que pesquisava sobre ETs. Só que aí, agora a história começa a ficar um pouco curiosa, né, com esse acontecimento, que realmente, de fato aconteceu, né, essa parte específica da história aconteceu, que seria o momento em que o Morris vai falar pessoalmente com o Carlos, e o Carlos simplesmente desapareceu da face da Terra. Gente, esse homem sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com esse tal de Carlos até hoje. Só sabem que ele mencionou esse experimento pro Morris e, de repente, sumiu. Eis que um belo dia, um general lá de Washington, D.C., ligou pro Morris dizendo que ele recebeu uma carta lá específica, só que o papel onde havia sido escrito tudo aquilo era a capa do livro do Morris, de um dos livros que o Morris tinha escrito e tudo mais. Então o Morris foi até Washington e acabou reconhecendo a caligrafia da carta como a caligrafia do Carlos, que havia sumido por aí, e na carta ele também fala sobre expor o tal navio desaparecido no experimento que o governo tinha feito. Com essa situação toda, o Morris acabou ficando muito curioso com essa história do navio e até mesmo chegou a perguntar ao general ali se ele sabia mais informações, só que o general estava desviando do assunto, de acordo com o Morris, não queria responder, dava umas respostas meio simples e tal, então o Morris ficou ainda mais encucado ali com o comportamento do general. O Morris acabaria numa pesquisa de anos tentando achar o Carlos, tentando achar mais coisas sobre eles, só que ele e o Carlos nunca mais se encontrariam de novo. Na verdade, eles nem sequer se encontraram, né? Nenhum momento da vida. E outra coisa super curiosa é que 2 anos depois desse acontecimento, né? Quando o Morris estava super engajado ali na pesquisa do Carlos, o Morris foi encontrado morto no próprio carro. Quando a polícia chegou lá, a polícia disse que infelizmente havia acontecido um suicídio, porque o escapamento do carro tinha uma mangueira ali que estava ligada nas janelas, né? Então foi como se o Morris quisesse se sufocar. E isso deu o que falar na época, porque os amigos do Morris, metade
metade falou que poderia, infelizmente, fazer sentido uma hipótese como essa, porque o Morris estava passando por um divórcio difícil e tudo mais, então tava um período difícil para ele. Mas a outra metade dos amigos achou praticamente impossível que o Morris cogitasse algo assim, porque ele estava muito engajado na pesquisa, ele queria muito resolver essa questão. Muitos pesquisadores continuaram ali a pesquisa do Morris e descobriram que, de fato, havia um navio chamado Eldridge que tinha desaparecido por completo e ele surgiu de repente, assim como quem não quer nada, numa região ali da Grécia. Então eles simplesmente acharam um navio na Grécia. Olha a distância dos Estados Unidos para Grécia. O navio estava lá sem operação, não tinha ninguém, era só um navio que ficou lá jogado. Não teve nada que comprovasse um teleporte do navio ou nada assim do tipo. Porém, o navio de fato existiu. Tem fotos desse navio. Ele existiu, as cartas existiram e essa comunicação do Morris e do Carlos também existiu. Só não sabe se o que o Carlos estava falando era verdade. E é bom lembrar, gente, que nessa época tava tendo muita teoria da conspiração envolvendo experimentos radioativos do governo norte-americano e ninguém sabia de fato naquela época que o MKUltra existia. A gente sabe hoje em dia que o MKUltra existiu depois de muitos anos de pesquisa, sabe? Muitos anos que as pessoas ficaram sabendo disso. Mas naquela época, MKUltra era rumor. Ninguém sabia que existia. E uma coisa super curiosa que eu acho que encaixa bastante com o universo de Stranger Things é que o próprio projeto Filadélfia era intitulado como Projeto Rainbow. Sim, exatamente. Aquela sacada que Stranger Things tem de ficar fazendo a Terry Ives repetir Rainbow. Tem a sala dentro do laboratório, que é a sala Rainbow, sala arco-íris. É uma referência direta ao Projeto Filadélfia, que por sua vez era um projeto dentro do MKUltra. Suposto projeto, né, gente? Lembrando aqui. Indo agora pro projeto que todo mundo quer saber, que eu acho que foi a top referência de Stranger Things, que ia dar o nome pra série e tudo mais. O projeto Montauk também era um projeto dentro do programa MKUltra, e ele foi apresentado como uma sequência do projeto Filadélfia. Em algum momento, assim, na década de 50, os pesquisadores queriam aprofundar os seus conhecimentos ali sobre subconsciente e sobre controle da mente. E acima de tudo, o projeto Montauk queria criar uma arma biológica. Enfim, alguma forma de atacar os russos, né, atacar a União Soviética sem que eles percebessem que esse ataque estava rolando, né, atacar meio que mentalmente, como se fosse uma telecinese. You know, what the CIA really dreamed of was sort of like a drug you could give to someone, get them to commit all sorts of unspeakable acts. And they wake up the next day and they don't remember what they've done. Eles queriam atacar o pessoal da União Soviética telepaticamente, queriam soldados que tivessem essa capacidade, basicamente. O conceito que foi explicado por alguns documentários sobre o Projeto Montauk falava que os cientistas queriam criar uma espécie de botão que, se você apertasse, você poderia causar esquizofrenia nos soldados inimigos. Então eles queriam fazer meio que uma tortura mental com os soldados. E isso tudo rolava numa cidade chamada Montauk, dentro de uma antiga base militar chamada Camp Hero. Inclusive, até hoje, essa área do Camp Hero você tem como visitar, você tem como ir pra Montauk e tudo mais e ficar ali nos arredores, só que eles não deixam você entrar nos arredores da base em si. Eles alegam desde aquela época que existe um grande controle ali de radioatividade, né, que o lugar ele pode ser extremamente radioativo para algumas pessoas, só que desde aquela época também as pessoas achavam isso esquisito porque você via todo dia um bando de cientista e militar entrando lá assim, desprotegido, sabe? A galera entrava, o pessoal do governo entrava, mas as pessoas não podem visitar, por mais que hoje seja uma base desativada. Então isso era uma questão controversa desde aquela época. Mas então, eis que ia acontecer uma coisa lá na União Soviética que ia causar uma pressão enorme nos norte-americanos. Uma coisa não, né? Uma mulher ia surgir aí, melhor dizendo. Os experimentos em Montauk começaram na década de 70 justamente pelo incentivo da corrida espacial. E nessa época também surgiu uma mulher que iria mudar para sempre assim como os norte-americanos iam conduzir os próprios experimentos. E o nome dessa mulher era Nina Kulodina. Inclusive, agora fica um grande fato curioso que talvez algumas pessoas saibam disso, talvez outras não, mas essa tal de Nina, ela é a inspiração da Eleven. A Eleven foi criada por conta dessa mulher. E
essa referência também é colocada diretamente na 4ª temporada, quando a Eleven participa ali de um projeto com o Owens e com o Brenner, chamado Projeto Nina. É por isso, é até o nome de um dos episódios, né? Projeto Nina. Inclusive aquele tanque, né, enorme, que depois a Eleven faz flutuar, esse tipo de coisa, ela fica lá dentro na aguinha. Você reparou que o nome do tanque é Nina? O nome do tanque mesmo é Nina. Essa mulher supostamente conseguia mover objetos com a força da mente, e pasmem, tem vídeo disso. Gente, tem vídeo da mulher mexendo nos bagulhos. Só que aí uma coisa que eu sempre fico parando pra pensar, né, é que a gente tá numa época muito antiga, em que manipulação de vídeo era uma coisa difícil de se fazer. Então tinha esse conhecimento, né, essa crença que ou a mulher era uma grande ilusionista, ou algo assim do tipo, ou tinha uma parada estranha acontecendo ali. O fato é que os norte-americanos não iam pagar pra ver o que essa mulher era ou deixava de ser. E isso acreditava-se ali na época, né, que era quase uma vitória da União Soviética que tinha conseguido uma mulher como aquela. Essas filmagens da Nina foi uma forma dos russos meterem medo ali nos americanos, né, porque esse vídeo repercutiu ali todo mundo. Inclusive a forma que eles filmaram é muito semelhante à forma que a própria Stranger Things mostra tudo isso, porque eles filmam os cobaias e os experimentos, né? Tinha filmagens da Eleven lá, tentando amassar uma lata, esse tipo de coisa. Então é uma referência direta a isso também. E uma coisa super curiosa, né, pra gente adicionar aqui nesse rolê da Nina, é que em 1987 a Nina processou uma revista que tava chamando ela de farsa, tava chamando ela de charlatã, falando que na verdade ela era uma ilusionista e não sei o quê. E aí, sabe o que aconteceu? Não sei. A Nina chamou uns cientistas, umas pessoas que estavam envolvidas ali com ela na época, e ela ganhou o processo contra a revista. Tipo, de alguma forma foi provado, entre aspas, que ela não era uma charlatã. Tipo, a revista estava mentindo, só que a revista estava chamando a Nina de mentirosa. E o pior é que a gente não sabe muita informação sobre isso, tipo, não tem tanta informação sobre esse tribunal, porque ele foi um tribunal fechado. Foi um negócio ali fechadinho com o governo. E aí fica essa questão até hoje, que ninguém sabe se essa mulher era uma farsa ou não era. O MK Ultra tinha essa ideia de que uma droga ali, né, um ácido, melhor dizendo, chamado LSD, podia ajudar a reprogramar a mente do ser humano e acabar controlando ela melhor. E, gente, isso foi bizarro, porque na época os Estados Unidos praticamente comprou todo o LSD disponível em sigilo. Isso, inclusive, foi responsável por deixar essa droga entrar no país deles. Tipo, o próprio governo deu um tiro no pé fazendo isso. Esse incentivo aqui que eu tô falando foi um fato, não é uma teoria da conspiração. O governo, de fato, comprou todo o LSD disponível e começou a usar para esses propósitos. So that was how LSD was introduced to this country. Operation Midnight Climax is part of a larger top-secret CIA program called MK Ultra. The goal: learn how to control and even reprogram people's minds. Inclusive, existem relatos reais de sobreviventes desse programa MK Ultra, e assim, é um mais pesado que o outro. Eles aconteciam em vários lugares diferentes, mas os relatos são bem, assim, difíceis de ouvir, porque você começa a imaginar, né, toda aquela crueldade. I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible. He never came out the same. He had a blank look in his eye. He didn't know who we were. He didn't know we were his daughters. He lost his job. We went into poverty after he came out. Voltando à nossa conspiração agora, né, a nossa parte de conspiração, de acordo com alguns outros sobreviventes, os cientistas queriam substituir as ondas cerebrais deles por umas ondas artificiais, umas ondas cerebrais fakes, você pode dizer dessa forma. Porque assim eles poderiam manipular essas ondas e fazer com que o cobaia ali falasse, fizesse, pensasse o que eles quisessem. E acima de tudo, que eles sentissem o que eles quisessem, eles, os cientistas. Coisas desse tipo também são mencionadas no livro Raízes do Mal de Stranger Things, inclusive.
De acordo com eles, se eles conseguissem alterar essa onda cerebral aí, eles conseguiriam produzir armas, ultrapassar qualquer limite do espaço-tempo, conhecer novas dimensões, viajar no tempo, esse tipo de coisa. Eles queriam exercitar a capacidade da pessoa de ficar entre o subconsciente e o consciente dela. Essa ideia de separação aí de consciente e subconsciente, você conseguir separar essas duas coisas, foi um fato, gente. Realmente foi algo que eles estavam exercendo. Essa meta existiu e o pior, ela foi praticada com sucesso e até hoje existem experimentos tentando entender o que exatamente é o subconsciente, porque tem uma grande porcentagem deles que nós, seres humanos, não sabemos definir o que é. Mas as primeiras pessoas que tentaram visar explorar isso com muito afinco foi as pessoas do Projeto Montauk. A gente não sabe como esse experimento funcionou e proporcionou algumas descobertas, mas ele foi ilustrado de alguma forma em Stranger Things, sim, e isso aparece em toda a temporada. Sabe quando a Eleven acessa aquele véu, aquele fundo preto e ela fica olhando assim no além? Então, isso é a ideia de separar consciente e subconsciente. Então isso aparece em toda a temporada de Stranger Things. Basicamente é como se a série estivesse dizendo pra gente que aquilo é possível, só que óbvio, não deve ser dessa forma, não tem criaturas, não tem dimensões, não tem nada disso, assim, sabe? Não vai do nada abrir uma fenda, assim, sair um bicho, esse tipo de coisa, não. Aí já vira ficção, né? Mas esse estudo de subconsciente, tentando fazer a pessoa acessar o próprio subconsciente, igual a Eleven fez, foi uma tentativa do MKUltra, sim. Se o experimento não desse sucesso, ou então a pessoa começasse a dar trabalho para os cientistas ou qualquer coisa assim, eles deixavam a pessoa com amnésia, ou então num estado catatônico, igual aconteceu com a Terry Ives em Stranger Things. Isso é ilustrado ali pra gente, né? Até mesmo a maneira que eles faziam isso foi ilustrada perfeitamente em Stranger Things. E isso também rolou brevemente ali com a Eleven, né? A questão da amnésia, um tipo de bloqueio mental rolou com a Eleven na 4ª temporada, porque ela não lembrava da experiência dela com o Vecna, né? Henry ali no laboratório. E se liga nisso, gente, de acordo com a teoria da conspiração, grande parte dos cobaias do laboratório eram crianças. Então é por isso que você tem em Stranger Things os cobaia criança. Eram crianças foragidas, sequestradas, sabe, desaparecida, que era dada como morta em algum lugar, que é basicamente o contexto da Eleven, da Kali, né? A Kali foi sequestrada, isso é dito ali em alguns recortes de jornal na 2ª temporada, quando a Eleven tá procurando, assim. E a Eleven mesmo, ela é como se fosse uma criança morta, né? Por isso que ela precisou de uma outra certidão de nascimento, com o nome do Hopper e tal, porque o governo em si considera a Eleven uma menina morta, que ela foi roubada ali da Terry Ives e tudo mais. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre os experimentos que rolavam ali no Projeto Montauk, e eu já quero dar uma acalmada em vocês que eu tirei as imagens fortes, tá? Porque tinha, nos documentários que eu vi, nas pesquisas que eu vi, tinha imagens bem fortes desses supostos experimentos aí, eu tirei eles, então ninguém vai ficar traumatizado hoje. Obrigado, amigo. Você é um amigo. O mais curioso é que os Duffers pegaram cada um desses experimentos e foram ilustrando na série pra gente. Então eu vou ler rapidamente alguns experimentos que eram feitos. Tinha bastante a tentativa de fazer o cobaia acreditar que o cientista era o próprio pai dele, né, pra que ele esquecesse da família. Eles tentavam manter os cobaias num estado de transe pra poder fazer com que eles acreditassem que poderiam fazer qualquer coisa que fosse mandada. Existia também a cadeira Montauk, que era um capacete que captava ondas cerebrais, igual aquele da Eleven, né, nessa ceninha que tá aparecendo pra vocês. E com esse processo, eles atingiam o que era chamado de hiperespaço, ou então, como a série chama, o mundo invertido. Inclusive, existem relatos de supostos sobreviventes dizendo que a força desse capacete, né, a força que esse capacete fazia na sua mente era tão forte que existia a capacidade de você conseguir abrir uma fenda de dimensões em algum lugar de tão forte que era as transmissões desse capacete. Isso te lembra alguma coisa? Pois é. Você tinha também esse outro experimento chamado The Seeing Eye, que basicamente era um experimento monitorado por um médico chamado Duncan Cameron, e durante esse experimento ele segurava algum objeto pessoal de alguém e fazia com que o cobaia encontrasse essa pessoa no próprio subconsciente. E sim, esse cara é nada mais nada menos a pessoa que baseou o Dr. Brenner de Stranger Things. Dr. Cameron pursued a concept he called deep patterning,
which was meant to reduce patients to an infantile psychological state wherein doctors could take advantage of the person's cognitive vulnerability to attempt to rebuild their mind under the doctor's control. E é claro que também existia o tanque de isolamento, no qual os cobaias colocavam uma roupa especial e entravam nesse tanque de água para poder aumentar a pressão e incentivar o próprio subconsciente. Coisa essa também que a gente cansou de ver em Stranger Things, né? Mas agora a gente vai falar de um ponto muito importante da história, que são os relatos verdadeiros. No final dos anos 80, começou a surgir uma galera que alegou ter participado do MKUltra, e esse pessoal começou a surgir em julgamento, sabe? Começou a rolar um processo gigante com todo mundo que tinha participado ali do MKUltra, e foi a partir disso que a gente ficou sabendo que esse projeto existiu e que ele foi comprovado. E é por isso que eu vivo falando que um dos meus sonhos de consumo para Stranger Things é que tenha alguma cena de algum julgamento no final da série toda, que você consiga reunir todo mundo que participou da série no mesmo lugar, fazendo esse julgamento, para que o governo seja punido de alguma forma por todo esse desleixo, né? Por todos os problemas que aconteceu durante a série, porque afinal de contas isso foi culpa do governo, foi o governo que estava fazendo esses experimentos, foi o governo que estava pegando criança para fazer isso. A Eleven, o Will foram duas pessoas que pagaram muito o preço disso e acabou todo mundo pagando o preço junto, sabe? Então eu acho que tem que ter algum tipo de desfecho. Eu já mencionei um pouquinho sobre o que eu quero que aconteça no final aqui, nesse vídeo que tá aparecendo no card, mas agora vocês entendem do porquê que eu gostaria de uma cena como essa, né? Porque isso aconteceu na vida real, justamente no projeto que Stranger Things é baseado. Então foi uma coisa muito forte que acabou rolando ali e acabou ajudando todo mundo que veio depois deles. Between the years of 1957 and 1984, I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy, all through the use of chemicals, radiation, drugs, hypnosis, electric shock, isolation in tubs of water. The saddest part is, I know for a fact that I was not alone. There were countless other children in my same situation, and there was no one to help us. Mas aí agora você pode me perguntar, né? Como foi que esse projeto acabou? Quando é que eles pararam de fazer isso? É curioso pensar que foi justamente no ano de 1983, o ano que Stranger Things começa e que Will Byers desaparece, que foi descrito ali que o MKUltra acabou terminando de repente. Cada pessoa envolvida alegou uma coisa diferente, mas a história geral do que possivelmente pode ter rolado é extremamente, assim, fantasiosa. É uma bizarrice você pensar que isso pode ter acontecido, né? Pelo amor de Deus. Se você fala isso que eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, a galera vai estar pensando que eu vou estar falando de Stranger Things, sendo que eu não tô falando. Diz a lenda aí que teve um experimento que tava tentando materializar alguma coisa e acabou materializando um tipo de criatura. Alguma coisa que às vezes lembrava uma pessoa, às vezes lembrava um bicho grande, enfim, cada um dos envolvidos falou uma coisa diferente, mas sabe Deus o que aconteceu? Essa criatura acabou matando uma galera ali, causando uma discórdia, e o laboratório foi fechado depois de um suposto evento aí, depois desse evento. E você pode perceber que é literalmente o começo de Stranger Things, né? Você tem uma criatura que foge do laboratório de Hawkins, depois que a Eleven tentou ali materializar alguma coisa, né? Ela criou o portal sem querer, o bicho sumiu e a história aconteceu. Ou seja, essa criatura em Stranger Things é chamada de Demogorgon. E, gente, eu acho que o que é mais bizarro nessa história toda é que, de fato, o Bill Clinton, que é o presidente dos Estados Unidos ali em 95, ele assumiu uma cagada. Tipo, aconteceu alguma coisa, de fato. A gente não sabe o que é, mas aconteceu alguma coisa. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. The goal was to understand the effects of radiation exposure on the human body. While most of the tests were ethical by any standards, some were unethical, not only by today's standards, but by the standards of the time in which they were conducted. Então, assim, só um rápido lembrete aqui pra vocês antes do vídeo ser finalizado. Vamos lembrar o que foi fato e o que é teoria da conspiração. É bem simples pra vocês lembrarem, gente. O fato é o MKUltra. O MKUltra, os objetivos do MKUltra, toda aquela história do LSD, todo aquele lance de você tentar causar amnésia nas pessoas, que isso realmente aconteceu com as pessoas. Isso, essa parte, é um fato. A Guerra Fria, todo esse contexto, isso foi fato. As conspirações dizem sobre
o que estava dentro do MK Ultra, porque MK Ultra era um programa que tinha vários projetos. Esses projetos e seus objetivos, aí sim, são conspirações. Cadeira Montauk, essas coisas que Stranger Things exemplificou, seria basicamente o que aconteceria se tivesse sido verdade esses projetos. Então essa parte dos projetos especificamente é uma teoria da conspiração. Eu, pessoalmente, gente, eu acho que os projetos devem ter rolado sim, só que não com essas consequências. Não teve criatura, não teve fenda na dimensão, não teve nada disso, mas o projeto deve ter rolado sim. Eles devem ter feito umas coisas muito loucas, que deve ter matado uma galera, deve ter sumido com uma outra galera, mas esse lance de não, é porque tinha a força de abrir uma fenda, porque eu viajei no tempo pra fazer não sei o que, não, aí eu já acho um pouco viagem demais, mas eu acredito que os projetos existiram, mas não dessa forma que foi contado. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, o vídeo longo que foi o vídeo de hoje, né? Não se esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, né? Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e que merece saber essa história também. Deixa o seu like, porque esse vídeo dá muito trabalho, né? Deu muito trabalho de pesquisar e com certeza deu muito trabalho pro João aí pra ele editar, coitado, que ele teve que caçar todas as coisas de documentário que eu deixei pra ele. E comenta aí embaixo também o que vocês acharam dessa história toda. Vocês acham que isso realmente rolou ou acha que foi tudo viagem? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!